Vamos lá. É a segunda tentativa de iniciar esse vídeo. O sentido é a comemoração dos 100 anos que faria a dona Iraci Bandeira, minha mãe. Estou inaugurando uma câmera nova e talvez esse vídeo fique melhor do que algum outro que eu fiz. Falar um pouco sobre Iraci Bandeira, para mim, é extremamente difícil. Sou seu sexto filho, de 8. Hoje tenho 69 anos. Dizem até que eu fui xodó dela. Não sei o que foi esse xodó. Será que eu fui eleito confidente, inteligente, bom filho? Não sei o que mais. Mas vamos ver algumas coisas que eu gostaria. São coisas que me chamaram muita atenção na minha vida, na minha vivência de filho com ela. Certa vez ela disse: com 2 anos de casada eu deveria ou eu era para ter me separado do seu pai. Eu tinha por volta de 8 a 10 anos. O que senti foi uma mistura de asco e pena, porque uma pessoa daquela idade, não lembro exatamente que idade ela tinha, confessaria suas intimidades a uma criança. O que eu tinha a ver com isso? Meu pai não me causava nenhum tédio ou raiva. Seu pai é um homem doente, outra vez. Será que eu precisava dessa opinião? Eu via meu pai todos os dias indo trabalhar, dia após dia, e trazendo o pão de cada dia para casa, assim como minha avó de criação, Cantinila Bandeira, falou algumas vezes. Parece ignorância, mas não foi eu que escolhi meu pai. Seu pai não sabe viver. Saber viver é o quê? Saber viver era para tipos da família, como a família Távora, que ela apoiava incondicionalmente. Estou colocando em destaque que talvez fossem bonitos, falantes, vestiam-se bem, políticos que gostavam principalmente de se autopromoverem. Vou nominar, importante era Racine Távora, principalmente esse, Ademar Távora, meu padrinho de batismo, juiz, delegado, padre, senhoras e senhores da chamada sociedade jaguaribana. Não vale nominar A, B ou C de suas amigas ou de seus amigos. Meu pai, o que era na cabeça dela? Não era falante, não gostava de roupas chamadas chiques, não era político profissional, mas tinha sua política de vida, não bebia e nem fumava. Trabalhava de domingo a domingo e tinha criatividade, a maior virtude que eu achava. Sempre focando nos seus pequenos negócios.
De outros filhos escutei: mamãe sofreu muito na mão de papai, muito bruto. Até hoje há essa impressão. Certa vez eu gravei isso. Foi isso que persistiu em mais de 50 anos de casados deles. Mas Dona Iraci se sobressaía sempre. Quem sou eu para julgá-la de um modo ou de outro? Iracimar certa vez foi quase esgoelada por Dona Iraci na minha frente. Vi o que senti. Foi por mim. Talvez apenas por influência de Deus que dizem está no ar. Sem citar qualquer coisa em relação a João Eudes, que não vi nada, mas me contaram. Se você não fizer 100% para o povo, eles reclamam. Iraci Bandeira falando de novo. E por que fazia então? Se fazia, o quanto fazia? Não entendia essa obrigação do fazer para A, B ou C. Os pobres não eram para ter fundo de garantia por tempo de serviço, pelo menos os da maternidade. E ela era a favor dos pobres como um ato cristão. Não seria assim desde que continuassem pobres, talvez assistidos, bons e trabalhadores, e primordialmente tinham que ser humildes, para não dizer subservientes. Pobres são pobres porque nascem de família pobre, e se quiser ser alguma coisa, tem que se esforçar muito. E o valor do seu trabalho ser sempre para manter bem quem lhe dá o emprego. Quem lhe dá o emprego é o bom, o importante. O outro é o trabalhador, menor. É o que precisa. Não quero julgar a nossa família em si, nem os empreendimentos para os filhos. Com certeza, muito veio de seu esforço e talvez de sua abertura avançada, do seu pensamento para alguns, para a educação e talvez saúde. Mas vejam, para os homens, filhos, mais estudos, para as mulheres, até curso normal. São palavras dela. Não criei. Certamente ela estava dentro dos limites delas. Certa vez tive notícia de que a lavadeira de roupas da maternidade, minha mãe era tesoureira da maternidade São Vicente de Paulo, em Jaguaribe, comprou com o seu salário um quadro dela e do marido para colocar na parede. Ela disse: esse povo não sabe viver, compra coisas que não devia. A partir de 1968, vim morar em Fortaleza pela minha desistência do seminário sacramentino. 3 irmãos e mais agregados em 2 quartos na Rua João Cordeiro, 1534, próprios em terreno do meu avô. Tive várias conversas novas sobre o movimento estudantil e mesmo o comunismo. Não tinha a mínima ideia do que era isso. Para mim só existia o cristianismo católico e protestante ou evangélico, e que os católicos eram bons e os crentes eram meio bestas, mais reservados ou mesmo não gostavam de sexo. A sociedade de Jaguaribe era assim mesmo. Uns tinham, outros não tinham, mas era assim mesmo.
a vida era assim. Gostei muito do entendimento dos comunistas quando chamado, quando conversamos sobre o materialismo histórico, participando sempre de reuniões de jovens de algumas igrejas, me liguei ao movimento estudantil com o medo junto, porque sabia que estávamos em época de ditadura. Não tinha vivido outra coisa. Isso era política. Minha mãe era da UDN, União Democrática Nacional, e era assim mesmo, o que fazer? Eu estava em Fortaleza para estudar, e estudava bem. Os comunistas, então, todos clandestinos, diziam que não, que a UDN era partido dos latifundiários. Que diabo é isso? Pois é, participei, muita reunião, análise da situação nacional, análise de conjuntura, e o bicho pegava na minha cabeça. Que porra é essa de conjuntura? Meu avô, fazendeiro, não devia ser latifundiário. Eles eram ruins na fala de alguns, mas meu avô era bom. Todos os dias encrencas intelectuais novas na minha cabeça. Tinha um negócio de proletariado. Eu achava que isso era coisa, não era coisa do Brasil. Em Jaguaribe eu não vi ninguém com esse nome, mas eu continuava a participar. Tinha atividades que normalmente se resumiam a pichações, panfletagens em bairros, fábricas, frentes de trabalho, comício relâmpago, participação em grêmios, todas as atividades então proibidas pelo famoso ato institucional número 5. E de vez em quando, por essas atividades, alguém ia preso. Chegou a minha vez. Fizemos um comício relâmpago no restaurante universitário, na Universidade Federal do Ceará, em julho de 1971. Queimei uma bandeira americana de papel, fui identificado e algum tempo depois preso pela então Polícia Federal em nossa residência na João Cordeiro 1534. Mil detalhes. Mas tenho que falar mesmo é da minha mãe. O pau quebrou, foram torturas, torturas e torturas. Neste meio recebi a visita da minha mãe. Pressionaram-na em minha presença para que eu falasse dos outros. Comunistas, ou companheiros, ou colegas que estariam juntos no comício, ou sei lá o que eles queriam. Que eu conhecia e tinha participado do comício, né? Já falei. Minha gloriosa mãe, sofrida também pelos fatos, disse: entregue, meu filho. Foi a facada maior que recebi na prisão. Foram 14 dias de diversos tipos de tortura. E eu só tinha uma certeza, a de que nenhum amigo, conhecido, comunista, camarada, irmão, ou seja quem fosse, devia passar pelo que eu estava passando, pela minha mão. O medo existiu, mas acho que sou um sobrevivente de alma lavada. Minha mãe certamente me queria médico. Iniciei essa jornada porque a prisão durou 2 meses e eu retornei à vida
em Jaguaribe. Iniciei essa jornada, mas alguém, além da Polícia Federal, chamado de preso político, disse que eu pertencia a um órgão do Partido Comunista do Brasil, o mesmo partido hoje legalizado. Se por essa porcaria de bandeira americana que eu queimei, o pau tinha quebrado, jamais queria reviver outra prisão. Com apoio, sim, de minha família e pessoas próximas à família, me desloquei para São Paulo por anos intermináveis. Certamente para minha mãe eu tinha, e certamente os comunistas tinham alguma parte de culpa. Sofrer deve ter sofrido muito, pois foram 2 ataques sequenciados. Nunca me perguntou dos acontecimentos na cadeia. Nunca me disse ou interrogou se eu estava certo ou se eu estava errado. Será que ela assistia à política cegamente? Nunca soube disso. Tenho apenas o gosto de ter sido independente desde que em dezembro de 1972 tive que sair de casa sem a mínima ideia da volta. Tropeços, e foram muitos nessa vida, mas é minha. O que eu quero falar é de Iracy Bandeira. Não quis vê-la morta. Tenho-a viva, projetando muito mais para um casal que gostaria que tivessem vivido mais felizes. São as minhas impressões.